Eu segui o meu coração e vim aqui falar com vocês e espero que você, seguindo o seu coração, escolha me ouvir também. Oi pessoal, meu nome é David Freitas, eu sou entusiasta sobre o estudo do comportamento humano, espiritualidade e autoconhecimento. A minha missão aqui é fazer você seguir o seu coração. Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai ler um pouco de um trechinho do Osho, um texto do Osho, para depois a gente poder aprofundar um pouco mais no tema e comentar um pouco sobre ele. O título do texto é Paciência e Confiança. Pergunta: Amado Osho, qual é a essência da paciência? O Osho responde: a paciência tem sido explorada pelas pessoas há séculos. Temos a pobreza e os povos foram aconselhados a apenas serem pacientes. É um teste de sua confiança em Deus, entre aspas. A eles foi apenas dito que fossem pacientes, que é apenas uma questão de alguns anos, e então vocês adentrarão o paraíso. A paciência tem sido usada como parte da exploração de povos em todas as áreas, mas ela é uma linda qualidade. Ser paciente para mim significa confiança. Confiança na natureza, na existência, em você mesmo. As coisas estão melhores a cada dia. O que quer que aconteça, a sua paciência encontra algo melhor para você. É uma alquimia muito grandiosa, transforma sofrimento em bênção. É um grande instrumento em suas mãos. Você apenas precisa entender que o instrumento deve ser usado por você e não pelos outros sobre você. Há mudanças constantes na vida. A vida é um fluxo. Heráclito diz: você não pode pisar 2 vezes no mesmo rio. Eu digo a você, você não pode pisar nem mesmo uma vez no mesmo rio. O rio está continuamente se movendo, há altos, há baixos, há dias e há noites. A paciência consiste em ver as coisas de forma que tudo se torne uma alegria para você. Por exemplo, você pode pensar que todos os dias foram encapsulados entre 2 noites escuras. Isto lhe trará miséria e tristeza. Oh, que vida! Apenas um pequeno dia e 2 grandes noites escuras. Um homem de entendimento verá cada noite como tão pequena entre 2 lindos dias ensolarados. A vida é a mesma, é a sua perspectiva que muda. Há pessoas que não olharão para as rosas e sim para os espinhos. Elas sentirão profundo desespero pelo fato de a existência não produzir rosas sem espinhos, mas estarão prestando mais atenção aos espinhos do que às rosas. Um homem de entendimento amará a rosa e enxergará o espinho como a proteção da flor. A mesma roseira está fornecendo seiva a ambos, a rosa e ao espinho. O espinho deve ter alguma função natural. Sua função é proteger a rosa. É um soldado, um guardião. Uma vez que você veja a vida de um ângulo diferente, seu coração começa a pulsar de um jeito diferente. Tudo pode ser visto com olhos negativos e há pessoas que pensarão em tudo desta forma. Elas se tornarão bons críticos, mas serão grandes fiascos na vida. Mas há uma maneira de se ver a vida com olhos positivos. Eu estava visitando um palácio em Jaipur, na Índia. Jaipur é uma das cidades mais lindas do mundo. O homem que a estava criando, Maharaja Jai Singh, queria superar a beleza de Paris, mas morreu antes de completar o projeto. Então Jaipur se tornou uma cidade incompleta, mas possuidora de tremenda beleza. Nenhuma outra cidade indiana possui esta sua qualidade. No palácio, o neto de Maharaja, que agora tomou o lugar do avô, disse-me: por favor, não repare se você vir alguma coisa incompleta no palácio. Eu disse: qual o problema? Então ele disse: meu avô tinha uma certa visão de que nada deveria ser feito completo, porque se fosse, teria um certo ar de morte. As coisas deveriam permanecer incompletas, pois assim tem a possibilidade de crescimento. E, por coincidência, ele não pôde completar Jaipur, ele morreu. Esta foi a filosofia de toda a sua vida. Ele nunca fez nada completo. Alguma coisa sempre estará faltando, e as pessoas que enxergam com olhos negativos imediatamente notam a coisa que está faltando. O palácio como um todo é tão lindo, mas toda a preocupação dessas pessoas se concentra na pequena pedra que está faltando, e elas ficam frustradas. Talvez
Maharaja, tinha algum entendimento da vida. Na vida nada é perfeito, tudo tem alguma imperfeição. Imperfeição significa que a vida ainda está se desenvolvendo, que a evolução ainda está acontecendo. O dia em que tudo estiver completo será o pior dia da existência, pois neste dia tudo estará morto. Não haverá crescimento, não haverá necessidade de evolução, tudo estará confinado. Não olhe para as imperfeições, olhe para a tremenda beleza que circunda as pequenas imperfeições. É uma mudança de perspectiva que traz a paciência a você. Então você entende que tudo é bom e que tudo será ainda melhor, pois há séculos vem se tornando melhor e melhor. Não há necessidade de se preocupar com amanhã, amanhã será melhor. A existência toda está engajada em melhorar a si mesma. Você apenas tem de ser um pouco paciente. Você não deve ter pressa. Você não deve pedir que tudo lhe seja dado agora. Tudo vem no tempo certo. Tudo vem quando você está maduro. Tudo vem quando você merece. Esta é a minha experiência. Nos últimos 30 anos, eu não senti nem mesmo por um único momento nenhuma impaciência. E testemunhei que tudo segue se tornando melhor e melhor. A própria existência está envolvida neste processo. Somos parte dela. Não há motivos para se preocupar. Mesmo algo que parece escuro, hoje pode se revelar apenas o começo de uma nova aurora. A noite é mais escura logo antes do amanhecer. Apenas observe a vida, tente entender a vida e a paciência virá até você por conta própria. Acredito que a paciência é uma das coisas que a gente mais vai ser convidado a aprender na vida. A vida sempre está pedindo um pouco mais de paciência. A vida está pedindo às vezes um pouco menos de pressa, um pouco mais de calma, um pouco mais de centramento, um pouco mais de presença. Acredito que a paciência é uma coisa que a gente vai continuar lapidando por muito tempo. E também acredito que até o final da vida essa vai ser um aspecto da gente que a gente vai ter que lapidar. E ainda mais num momento moderno como o nosso, onde tudo é muito rápido, é muito volátil, as coisas são resolvidas a poucos movimentos de um dedo, né? Com alguns cliques, alguns movimentos do seu próprio dedo, você consegue fazer uma encomenda, você consegue comprar uma coisa, você consegue contatar uma pessoa, você consegue assistir um conteúdo, você consegue aquilo que você quer sem muito esforço. Então hoje, ainda mais, é uma dificuldade, é um desafio pra gente exercer a paciência, aprender a ser uma pessoa mais paciente. Mas eu acredito que essa virtude, né, de ter a paciência é uma das coisas que mais vai ajudar a gente na nossa vida. Porque para a gente conseguir ter paciência, como diz o Osho nesse texto, e eu concordo nele nessa parte também, que para a gente poder ter paciência, a gente precisa ter confiança na vida. A paciência, ela é a confiança na vida. Porque se você não confia na vida, como que você vai ter paciência? Como que você vai esperar que algo melhor virá? Se eu não tenho confiança de que as coisas vão melhorar, não há necessidade de eu ter paciência. Porque eu simplesmente ficar sentado esperando, vamos dizer assim, não vai mudar as coisas, não vai me trazer aquilo que é bom. Só que quando a gente tem a percepção de que as coisas sempre acontecem para o melhor, para o bom, para o belo, para o justo, que as coisas sempre estão melhorando, que as coisas sempre estão se aprimorando e que tudo aquilo que chega até nós é luz, mesmo que no momento não pareça, a gente começa a entender o quanto a paciência é necessária para a gente não se desesperar, para a gente não viver frustrado, para a gente poder entender os movimentos da vida. A vida, ela tem seus movimentos, ela está em constante fluxo, as coisas não são estacionárias, né? As coisas estão sempre se movendo. Então a gente vive nessa vida irregularidades, a gente vive altos e baixos, a gente vive constantes mudanças, tanto em relação a nós mesmos, quanto nas relações, quanto nos eventos da vida. As coisas se modificam, elas não permanecem da mesma maneira. Então a gente tem que aprender a viver com essas irregularidades, com essa certa insegurança, essa certa falta de certeza do que vai chegar até nós. A gente precisa sempre cultivar um olhar de isso que tá a vida me apresentando, ele tá me trazendo uma luz, tá me trazendo um aprendizado.
É como Harvey Cravo também fala. Ele diz que a gente precisa buscar a luz em toda a situação e não parar de buscar. Não parar de procurar a luz por trás de cada situação, porque ela está ali, só falta a gente procurar. Em algum momento a ficha vai cair, a gente vai ter a percepção de que aquilo está acontecendo por um motivo, seja por aprendizado, enfim. Mas aquilo está chegando até nós por um motivo. E quando a gente tem essa maturidade de entender que nada vem por acaso, de que as coisas não chegam até nós para nos castigar, mas que chegam até nós para que a gente aprenda, para que a gente evolua a consciência, para que a gente às vezes faça um recálculo ali de rota, a gente olhe para os caminhos que a gente vem escolhendo na nossa vida e que a gente possa, né, mudar esses caminhos, mudar algumas atitudes, alguns pensamentos, algumas posturas, para que então a vida também se apresente diferente para a gente. A gente precisa ter essa maturidade, a gente precisa ter humildade acima de tudo, para não achar que a gente sabe tudo, de que a gente sabe o que a vida vai nos trazer no momento seguinte, a gente já considera tudo como seguro, tudo como dado, né? Não entender que a vida traz insegurança, e não de uma forma ruim, mas de uma forma positiva. Eu não sei o que vai me acontecer amanhã. É a gente conseguir ficar mais presente, de maneira que a gente consiga perceber o que é que a vida está me pedindo naquela situação. Porque se a gente fica cheio de vontades, né, que nem uma criança mimada, a gente fica fazendo pirraça contra a vida, contra Deus, contra a existência, a gente acha que as coisas estão contra nós, e a gente fica querendo mudar tudo à força, a gente não está presente o suficiente. A gente não está entregue à vida o suficiente para perceber o que é que a vida está me pedindo. A vida está me pedindo algo nesse momento. Uma postura, um pensamento, às vezes o meu silêncio, às vezes minha calma. Às vezes a vida está me pedindo nada nesse momento. Ela não está pedindo que eu faça alguma coisa. Ela não está pedindo que eu modifique algo. Ela está pedindo que eu feche os olhos e olhe para dentro. Ela está me pedindo que eu reflita, que eu olhe, que eu faça uma reflexão acerca da minha vida. Às vezes é isso que a vida está me pedindo. Às vezes a vida ela pede na gente um momento de hiato, um momento de calma, um momento de pausa. Assim como numa música ela tem a parte da música e tem a parte do silêncio, né? Ela tem um intervalo ali entre os tons, um intervalo ali entre os sons. E é isso que faz a música ser do jeito que é. Porque se ela só tivesse barulho, não tivesse intervalo, seria difícil a gente conseguir se entregar para uma música, seria difícil a gente conseguir aproveitá-la, né? Ela precisa também de algum silêncio, ela precisa de alguns intervalos. Se a gente falasse sem intervalo nenhum entre as palavras, ia ser difícil a compreensão. Então a gente precisa desses intervalos. Assim como existem momentos na nossa vida que a gente precisa desses intervalos. A gente precisa de momentos de silêncio, momentos de introspecção, momentos de olhar para dentro e perceber como que as coisas estão ocorrendo, o que a vida está pedindo de mim. E a paciência é uma virtude que a gente sempre vai continuar desenvolvendo. Mas para a gente poder desenvolver a paciência, a gente precisa sair dessa postura de que a gente sabe tudo, de que tudo sempre tem que ser pra gente, tudo sempre tem, o melhor sempre tem que acontecer pra gente, independente se algo de ruim vai acontecer aos outros, se outro vai ser prejudicado. Então a gente precisa sair dessa postura egocentrista, ou seja, descentralizar o nosso próprio ego, muitas vezes em detrimento de outras pessoas, em muitos momentos também em detrimento do coletivo. Então a gente precisa sair dessa postura de centralizar o nosso ego em tudo, de achar que tudo é pra gente, de achar que a gente tem que ter prazer em tudo, de que a gente não pode sentir dor, de que a gente não pode sentir desconforto, de que a vida tem que ser o nosso servo, né? De que Deus tem que ser o nosso servo. A paciência ela vai nos trazendo uma percepção de que tudo está certo como está e que tudo está em constante mudança e fluxo. E que às vezes, nesse momento, por causa da nossa visão limitada que todos nós temos, a gente percebe as coisas estacionárias, paradas, fixas. Só que aqui, todas as coisas estão em constante mudança, inclusive a nossa própria percepção, inclusive a gente mesmo. Mas quando a gente olha, a gente tem a percepção de que a gente parou as coisas, de que elas estão estacionárias. E aí a gente não percebe que aquilo está em mudança, de que algo que eu reclamo hoje, talvez amanhã não exista mais.
Então a gente vai percebendo que talvez não seja uma coisa que vai estar eternamente comigo, mas é uma coisa que é passageira, uma coisa que vai me trazer um aprendizado, vai trazer uma luz, que no próximo momento não vai ser mais necessária. Isso vai me dando potência, capacidade para que eu possa ter mais resiliência, para que eu possa respirar. Porque eu sei que aquilo não é eterno, eu sei que aquilo é volátil, aquilo é temporário. Então se algo ruim se apresenta, algo desconfortável, eu consigo esperar que aquilo vá embora. Ou eu consigo entrar num processo de introspecção, de olhar para dentro, onde eu percebo o que eu preciso modificar em mim primeiro, e também entender qual é o momento certo de fazer aquilo, para que aquilo possa se modificar, para a situação poder se modificar. Mas isso quem me dá é a paciência. Se eu for impaciente, se eu viver com pressa, eu vou fazer as coisas no momento não muito adequado. E aí aquilo não vai surtir tanto efeito, ou eu não vou pensar direito, eu não vou sentir direito que eu posso realizar, o que eu posso fazer, eu não vou intuir o que eu posso fazer, e aí eu vou fazer qualquer coisa. Mas qualquer coisa não serve. Qualquer coisa muitas vezes vai atrapalhar mais do que ajudar. Porque é uma atitude não intuída, é uma atitude não sentida, não presente, ligada simplesmente aos impulsos, e talvez não ajude tanto. Por isso a paciência ela é muito importante para a gente como evolução, como ser humano. Mas para a gente conseguir exercer a paciência, a gente vai precisar se frustrar muitas vezes, a gente vai precisar ficar com raiva em muitos momentos, porque aquilo não aconteceu do jeito que a gente queria, porque aquilo não aconteceu agora. Mas quando a gente vai entendendo que tudo tem o seu tempo, que isso não aconteceu é porque ainda não é para acontecer, isso não significa que a gente não seja merecedor de algumas coisas, isso não significa que a gente não possa ter aquilo, ou que tenha algo nos castigando divinamente. Mas que talvez aquele não seja o momento, que talvez a nossa cabeça ainda não permita que aquilo aconteça da melhor forma. Muitas vezes algo não acontecer no momento que a gente quer é uma proteção pra gente, que se aquilo acontecesse ia causar algumas adversidades, alguns efeitos, e aí é melhor que aquilo não aconteça. E aí a gente precisa ter essa maturidade, de como falava uma expressão de antigamente, né? De tirar o nosso cavalinho da chuva, de, sabe, dar uma baixada na bola do ego, sabe, deixar o ego quietinho, não ficar se desesperando, não entrar em pressa, não entrar em ansiedade, o que é complicado, o que é um desafio pra gente, pra mim também é um desafio. Então eu me pego em muitos momentos com muita pressa, com muita ansiedade, querendo as coisas de uma hora para outra, que as coisas aconteçam agora. E aí eu preciso estar ali sempre, conversando comigo mesmo, né? Sempre ali percebendo que tudo acontece no momento que tem que acontecer, tudo tem um momento certo para acontecer. Não vai adiantar eu bater o pé, não vai adiantar eu gritar, eu espernear, eu me zangar, eu entrar em revolta, em resistência contra a vida e contra as coisas, porque se aquilo ainda não aconteceu, é porque não é o momento, né? E aí eu preciso ficar em silêncio muitas vezes, às vezes eu preciso trocar de foco, às vezes eu preciso fazer uma meditação, às vezes eu preciso fazer uma respiração, às vezes eu preciso escutar uma música, às vezes eu simplesmente preciso esperar, ter paciência, sentar à margem do rio e esperar que o rio se limpe sozinho. A gente precisa de paciência. E eu acho que esse texto do Osho ele é muito profundo porque ele traz a paciência como uma confiança na vida. Você só vai conseguir ter paciência se você tiver confiança na vida. Se você confiar que tudo está acontecendo para o melhor, que não cai uma folha da árvore se Deus não quiser. Isso é uma percepção que não é da noite para o dia, que a gente vai adquirindo, as coisas vão acontecendo, a gente vai percebendo que a gente não precisava ter ficado com raiva, que a gente não precisava de tanta pressa. A gente vai tendo experiências que quando aquilo acontece num momento que a gente queria tanto que acontecesse, não é do jeito que a gente esperava, ou acarreta várias outras situações desagradáveis e desconfortáveis pra gente. Então a gente vai percebendo que tudo tem o seu tempo, que a gente precisa cada vez mais ir exercendo a paciência, com tranquilidade, com calma, com paciência, percebendo o que fazer em cada momento, tentando intuir o máximo possível, procurando meditar o máximo que a gente puder diariamente, para que a gente consiga tirar a nossa pressa da frente, a nossa ansiedade, o nosso desespero, e a gente consiga ter um pouco mais de paciência, ou seja, ter um pouco mais de confiança na vida, para que a gente possa
entender que a vida ela tem o seu próprio movimento e cabe a gente ter a humildade de respeitar. Assim, pessoal, eu vou encerrando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado do tema de hoje. Espero que tenha tocado o coração de vocês e que tenha feito sentido para algumas pessoas. Lembre-se que tá tudo bem sempre. Até os próximos vídeos e eu vou ficando por aqui.